certo? Isso foi em 1892. Isso, de certa forma, é a origem do que nós vimos hoje, né? Claro. A gente não tem, fica de mãos atadas. Claro. Porque... Então, o que aconteceu? Como não tinha alguém que liderasse os católicos catolicamente, fez a maçonaria. Pegou um maçom e mandou ele defender a religião católica. Defender a ordem, contra a república. Ditadura, acabar com essa porcaria. Foi o Charles Maurras, que fundou, então, a Ação Francesa. Os católicos todos foram para ele, era monarquista. Ele queria a ordem, era contra a república não prestava. A maçonaria deu um barquinho prontinho, entrem. Eles entraram, o Maurras afundou o barco, eles se afogaram todos. Não sei se entenderam. Maurras era ateu, mas defendia a religião. Dizia que a religião católica tinha formado a França. E por isso convinha defender a religião. Se fosse o budismo formar a França, defendia o budismo. Não sei se entendeu. Quer dizer, não defendia a religião, defendia a França. A França acima de tudo. A Alemanha não concordava. Os alemães diziam, a Alemanha acima de tudo. Deutschland über alles. Daí as guerras. O Maurras que era para violência, nada de votação, socorro. Então invadia a Sorbonne, tinha um professor que falava mal de Joana d'Arc, os partidários dele invadiram a Sorbonne, deram uma surra no professor, botaram para fora, os católicos vibrando. Tá claro? Mandou matar o primeiro-ministro, pelo jornal. Mata o primeiro-ministro, é traidor da França. Eu, chefe da ação francesa, determino, mata o primeiro-ministro. Claro, foi preso. Tá claro? Os católicos fizeram uma festa para ele quando saiu da cadeia. Porque era um herói nacional. Não sei se entenderam. Quer dizer, eles se aliaram a um criminoso. Tudo bem? Compreenderam bem? Como os católicos não tinham partido, o Maurras, ele adorava os deuses gregos. Cristo era um judeu desconhecido, cuja propaganda fora feita por 4 pescadores desconhecidos, ignorantes. Os 4 evangelistas. Ele dizia, eu quero provar que se 12 pescadores fizerem a igreja, um jornalista só como eu posso destruir a igreja. Os católicos apoiaram. Porque era contra a República Maçônica. Não sei se está vendo. Quer dizer, uma cilada. Só por ser contra a República Maçônica, os católicos que estavam por raiva de Leão XIII passaram a apoiar esse bandido. Em 1896 ele foi às Olimpíadas, porque a maçonaria tinha feito as Olimpíadas. Um documento maçônico de 1894 dizia, nós vamos multiplicar as diversões, os campeonatos, as competições. Porque assim os católicos, em vez de pensar nas coisas importantes, só se preocuparão com campeonatos e esportes. Aí então, em 1898, teve o primeiro campeonato mundial de boxe, peso pesado. Esqueci como era o campeão, porque eu gostava de boxe. Depois fizeram futebol, 98. Em 20 e pouco fizeram o bola cesto, o tênis, daí para fora. Hoje em dia só se pensa em futebol, em jogos. Tem campeonato de todo tipo. Campeonato brasileiro, campeonato pernambucano, campeonato alagoano, campeonato da UEFA, campeonato da Mundial, campeonato da Libertadores, campeonato dos escravos. Tem campeonato de tudo. Campeonato de cuspe à distância. Se torce para tudo. Está entendendo? Pensar no que é importante, não. Para ver quem vai ser o campeão de cuspe à distância na futura Olimpíada. Fizeram a Olimpíada em 1826. Depois de 2000 anos fizeram a Olimpíada. Para unir todos os povos na fraternidade maçônica. Igualdade, liberdade, fraternidade. Está dando para entender isso? O Maurras foi à Grécia, escrevia muito bem, fez crônicas e artigos elogiando os deuses gregos, contra o catolicismo. Mas foi lá na primeira Olimpíada, que foi feita contra a religião católica. Está claro? Está bem entendendo isso? Todo esporte moderno feito contra a igreja católica. É proibido ter esporte? Não. Para vocês que são moços é necessário praticar esporte, para gastar energias. O que é estupidez ficar torcendo para o Corinthians. É claro. Torcer para o burrinho Rabichello. Certo?
Era Rubinho. Burrinho Rabichello. O Burrinho Rabichello. Ele é inteligentíssimo, né? Vocês não repararam que só ganha quem eles querem? Vamos ver pensamento. Quem ganha esse, ganha aquele. Uma palhaçada. Isso é idolatria moderna, né? Idolatria, mas Deus de carne, é uma Deus. bobagem. Porque é claro que ganha o carro que tem mais potência, óbvio. Eles mudam as regras, agora ganha esse, depois ganha aquele. Cada um ganha um, não é? Vai variando, francês, italiano, brasileiro. Claro. E os trouxas todos torcendo, pensando que é verdade o jogo. Claro. Quem ganha o campeonato? Claro que é combinado. Óbvio. Certo? É óbvio. Tudo isso é combinado. Hoje podia contar alguma coisa de história de futebol. Bem interessante. Só que ele era anticatólico, anti-evangelho, tá claro, anti-igreja, tá certo ou não? Quer dizer, uma cachorrada. Os caras estão se deixando levar por ele. Estão me entendendo, não? Em 1932, ele foi favorável ao Mussolini, etc. Tinha na mesa dele, tem que fazer o filho do Mussolini. Em 1932, os católicos estavam dominando a política, tentaram dar o golpe na França. Tá certo? Estavam ganhando o golpe. Veio uma ordem lá, o fulano traiu. O Morras, em vez de ir lá combater, ficou na redação do jornal dele escrevendo uma poesia para uma mulher casada pela qual estava apaixonado. Às 5 da manhã ele terminou a poesia, fechou, os católicos morrendo na rua, atacando o Palácio do Governo. Ele foi semitoli, foi para a cama, foi dormir. Ele evapora o nazismo, indiretamente. O lema dele era atenção, trabalho, família, pátria. Pega as iniciais. Trabalho, TFP. família. TFP. TFP. A TFP tem essas iniciais por causa dele. Professor, Dona Lefebvre foi da Ação Francesa? Foi ligado. Mas Ele disse que não. ele disse que não, mas parece que... Tinha ligações. E eles todos gostam do Morras. O Dom Williams gostava muito do Morras. O pai do Dom Círio Maneré lutou com um revólver em punho para defender o Morras. Mas Dona Lefebvre saiu? Se desligou-se? Nunca entrou. Porque era simpatizante. Né? Simpatizante. Porque era muito difícil. Dom Lefebvre não era um grande conhecedor de doutrina, nem de nada. Quer dizer que ele aprovou as coisas do Conselho. Foi pouco a pouco que ele foi vendo os erros. Percebendo. E é o bem dele que ele percebeu e defendeu. Mas no começo ele apoiou a missa nova. Eles sugeriam que incluísse na missa danças africanas. Porque tinha sido... Disco na África, danças africanas. O Dom Maia defendeu. Disse que nos países que não fossem de origem latina, podia ter missa na língua popular. Então, essa foi a primeira traição montada pela maçonaria para pegar os católicos. O Morras. Está claro? A ação francesa. Deu para entender? Trocar o DVD. Puxa vida, está falando mais de uma hora? Estou no começo, né?